Há 4 ou 5 anos, os filhos dos imigrantes franceses foram para as ruas, tocaram fogo em Paris e puseram o governo francês de cócoras diante daquela convulsão social que a mídia mostrou para o mundo inteiro. Há 2 anos, os xiitas, sunitas, os muçulmanos foram para as ruas e promoveram aquele movimento que se convencionou chamar de Primavera Árabe. As 2 últimas semanas, os brasileiros foram para as ruas, como aqui não temos primavera, eu diria, estão promovendo o Verão Brasil. Qual a gênese desse movimento? Na França, era simplesmente a falta de emprego, portanto, o desemprego em massa, a falta de cidadania para os imigrantes. Na Primavera Árabe, foi a tentativa bem-sucedida de derrubada dos últimos ditadores, notadamente ali pelo norte, nos países localizados mais ao norte da África. E no Brasil? Quais são efetivamente as causas que o governo e parte de uma imprensa conservadora insiste em desconhecer? É para discutirmos as várias vertentes da gênese deste movimento no Brasil que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para discutirmos os vários ângulos dessas questões, nós temos hoje aqui convidados extremamente especialistas nessa área. O professor Roberto Martins Rodrigues, que integra a nossa equipe semanalmente, nos ajuda a refletir aqui sobre os vários temas. O professor e sociólogo Clésio Arruda, que também nos ajuda, colabora conosco aqui nessas discussões. O nosso convidado também, o professor historiador, o doutor Rui Martinho Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos. De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Se você é assinante ligou agora, nós vamos discutir, como não poderia deixar de ser, hoje, esse movimento de massa que toma conta de todo o Brasil, de norte a sul do país, que está deixando o governo atônito em relação a esse movimento, parte da imprensa preferindo o reducionismo, quer dizer, burro, inclusive, para identificar as causas, mas o fato é que esse movimento não tem cara, não tem liderança com que se possa estabelecer um canal de diálogo, porque ele tem características muito diferentes, resultantes das chamadas novas mídias. Nós estamos aqui, então, com 3 pesquisadores, historiadores e, portanto, pessoas extremamente bem informadas sobre essas manifestações que eu gostaria de começar aqui colocando já numa perspectiva histórica. Professor Rui Martinho, qual é a gênese? Você anota, você identifica o que desse movimento aqui que o Brasil não registra? Só para eu me lembrar aqui, na década de 80 eu percorri esse país inteiro com o movimento Diretas Já. Não tinha muito movimento, mas não era assim, com essa intensidade. Percorri também no impeachment do presidente Collor também, e apesar de toda aquela multidão, mas não tinha essa conexão, né, tão articulada e aparentemente desarticulada que tem agora. Considerando que o movimento tem 2 faces, tem uma face de manifestação política legítima e que expressa autenticamente o sentimento da sociedade, mais autenticamente ainda por não ter direção, por ser difuso, por não ser teleguiado, por não ser boiada cidadã tangida pelos vaqueiros da boiada cidadã que tangiam esses movimentos anteriores. Então é muito mais espontâneo, muito mais autêntico, embora tenha articuladores nas redes sociais.
A articulação nas redes sociais difere do modo tradicional, porque não se faz a convocação e a mobilização de uma maneira presencial. Não tem aquela dinâmica dos grupos, não tem aquela dinâmica das multidões. O cidadão em casa liga o computador e entra na internet e não sofre o efeito das dinâmicas das multidões. É uma coisa muito mais sensata, muito mais serena, muito mais pensada e, portanto, muito mais representativa. E tem uma outra face que é, ao mesmo tempo, além de ser um movimento expressivo do sentimento nacional, é também, e uma manifestação política, é também uma convulsão social. Na medida que tem as duas coisas, tem as manifestações pacíficas, ordeiras, democráticas, e tem as manifestações agressivas, destruidoras, de atitudes de vândalos, que caracterizam convulsão social. Ambas as faces expressam insatisfação. Só há convulsão quando há insatisfação. E a manifestação política é expressiva de insatisfação. Insatisfação que devia ter sido detectada há muito tempo, porque quem entra nas redes sociais percebe há muito tempo a insatisfação da sociedade brasileira. Então, houve uma negligência dos órgãos da sociedade civil e dos partidos. Então, isso caracteriza também uma crise de representação e de representatividade. Tanto é verdade que, diferentemente dos outros movimentos que nós nos acostumamos a ver, que tinha o carro de som e tinha lá o político falando e tinha as bandeiras dos partidos, nessa agora, pelo contrário, eles são enxotados. São enxotados. E tinha liderança personalista. Você falou em direta já, tinha Ulisses Guimarães, tinha uma opção de nomes de peso. Tinha partido, tinha a OAB, tinha a Associação Brasileira de Imprensa, tinha os movimentos estudantis. Tinha chamado Sociedade Civil Organizada. A Sociedade Civil Aparelhada estava lá. A começar pela UNE. Aqui agora não tem sociedade civil aparelhada. É sociedade civil autêntica, autônoma, independente. E mais, veja, na gênese disso tudo tem insatisfação. Com o quê? A gente está criticando porque é um movimento difuso e que não tem uma pauta de reivindicações clara e tem reivindicações contraditórias. Tem gente a favor e contra qualquer ponto. Genérica, né? Do modo geral. E tem gente a favor e contra qualquer ponto de discussão na política brasileira. Mas só concluindo, até isso significa que é autêntico, porque não expressa apenas um nicho, não significa que é um grupo ideológico ou uma corporação. Antes nós tínhamos movimento de índio, de mulheres, de libertação da maconha, liberação da maconha. Nós tínhamos pautas muito particularistas ou corporativistas. Agora nós temos a expressão de uma insatisfação difusa e generalizada da sociedade. Professor Clédio, você como o sociólogo aqui da bancada, uma parte da imprensa conservadora, por má fé, Roberto, ou por miopia mesmo, para ser educado com o nosso telespectador, a exemplo do próprio governo e dos partidos, insistem em dizer que não entendem as razões desse movimento. Ora, para mim está tão claro que isso é um legado de séculos e séculos de dívida social que só se acumulou ao longo da história. E uma democracia, quer dizer, ela não se caracteriza apenas por ser um sistema democrático verticalizado com as instituições definidas. A democracia só é democracia, pelo menos na percepção que nós temos na ciência política, quando ela é horizontalizada, ou seja, quando ela permite a acessibilidade de todos, ainda que minimamente, a um serviço minimamente digno. E aí entra saúde, educação, transporte, segurança, enfim, são os mesmos. Não. Então, qual é a dificuldade em entender que essa explosão, essa convulsão, aqui o professor Rui colocou aqui com muita propriedade, nada mais é do que essa consequência dessa ausência dessas coisas? Desculpa fazer aqui uma digressão, né? Eu queria voltar um pouco antes. Há uns 6 anos atrás, eu estava com preocupação, no sentido acadêmico, de compreender esse novo sujeito político, né, que parecia emerger, né, quer dizer, parecia que a gente assistia a algo novo, mas que sinalizava com, né, pequenos pontos aqui e ali fora do Brasil, no próprio Brasil. E ficava louco por algo concreto. O que eu encontrei de concreto à época foi um movimento de motociclistas contra uma nova legislação que se punha para exigências de equipamentos e etc. e tal. Com uma rapidez incrível,
se mobilizou através das redes sociais, estou falando de 6 anos atrás. Através das redes sociais, os motoqueiros se mobilizaram, fizeram uma grande paralisação na Avenida Paulista. 48 horas depois, nós tivemos uma parada na Rua Soares. Quer dizer, já sinalizava ali que tinha algo de novo, isso há 6 anos atrás. Quer dizer, que a internet era algo em potencial, né, onde esse novo sujeito político ele poderia aparecer no cenário. Quer dizer, isso é algo que vem se encaminhando, quer dizer, não é uma coisa relativamente nova. Que tem sido subestimado, né? Que tem sido Estão subestimando o papel da internet. Perfeitamente. Ela está né? reinventando a política. Reinventando a política e que causa um problema da representação. Né? Minha preocupação foi, então, compreender um pouco isso. Volto para o que a gente está passando na modernidade. Porque eu acho que tem 2 questões. Uma que é do homem moderno e uma outra que são as questões nacionais locais que você já sinalizou aqui na sua pergunta. Quando a gente pensa na questão do homem moderno, quer dizer, se eu penso naquele homem moderno, Charles Chaplin, eu tinha um homem objetivo, o apertador de parafuso. Ora, o que nós tivemos foi o desaparecimento desse homem. Quer dizer, nós estamos numa modernidade hoje que ela é extremamente múltipla, onde os indivíduos fazem uma série de funções, onde a gente não tem mais aquela identidade coerente. Quando a gente tinha homem, hétero, forte, mulher, frágil, dona de casa. Mas hoje o que a gente tem é uma multiplicidade de identidade que passa pelo nacional, pelo local, trazendo uma grande incoerência. Incoerência não no sentido de que seja ruim, mas que você tem um ser que é múltiplo. Quer dizer, esse ser múltiplo, claro que ele iria ter preocupações políticas múltiplas. Quer dizer, aquela ideia direita, esquerda, ela ruiu. Quer dizer, essa fronteira, o que é direita e o que é esquerda, se eu pegar, por exemplo, a bandeira ecológica, os movimentos ecológicos, é de direita ou é de esquerda? Quer dizer, quem defende quem é o pai e a mãe dessa bandeira? Quer dizer, então esse novo ser político, ele é ambivalente. Quer dizer, quando a gente fala, é difuso, de fato é difuso, né? Quer dizer, a gente não tem mais essa coerência, então Por isso é que é representativa. Por isso, né? Quer dizer, e aí como politicamente, partidariamente, representar toda essa difusão, como alocar isso dentro de um partido político? Quer dizer, é impossível, né? Quer dizer, não tem como, quer dizer, uma bandeira política representar todo esse ser que agora não é mais tão coerente, mas é um ser que tem preocupações que é do local e do global. Né? Então, professor Roberto, na perspectiva do que disseram o professor Rui e o professor Clésio, eu caminho então aqui para uma outra provocação a você, na seguinte perspectiva. Marchamos, então, inexoravelmente para uma reconstrução do modelo político que nós temos. Porque se você tem aí hoje o repúdio à representação, portanto, os partidos estão sendo enxotados, né? Uma rejeição, portanto, a forma como eles se conduzem. Se você tem, nesse instante, a ausência dessa liderança amestrada que você falava, personalista, a que você aludia ainda há pouco, Rui. Então, marchamos inexoravelmente para o pensar em um novo modelo a ser desenhado. Qual é a sua visão nessa gênese do movimento? Olha, é porque as coisas, a não ser para estudiosos, assim como o caso dos professores, seu e tal, mas havia muitos sinais, até na legislação brasileira mesmo, quando a Constituição acolheu a questão da democracia participativa, as leis de iniciativa popular, já era um chamamento, ou já era um aviso de que alguma coisa começava a mudar. A participação mais efetiva da população. E a pregação até de um professor nosso, que embora paraibano, se diz cearense para orgulho e honra nossa, que é o professor Paulo Bonavides, defendendo a ideia da democracia participativa e tal, no seu livro, no seu discurso, nas suas conferências. E esse movimento, que já foi ampla e profundamente analisado, embora sinteticamente, pelo Clésio, pelo Rui e por você, Arnaldo, na verdade é um movimento que a gente via sentindo, não só nos papos da internet, que muita gente pensa que é só um instrumento de troca de mensagens, de encontrar o parceiro ideal, a parceira ideal, quando na verdade é muito mais profundo e muito mais simbólico, de que o chamado povão, não aqueles segmentos
que a gente chama de elite. Mas se você conversar com as pessoas humildes, você fica espantado como essas pessoas estão pensando muito além daquilo que a gente pensa. Então, esse movimento que o Rui colocou muito bem, que tem duas faces, né? Que é ao mesmo tempo uma convulsão social, e eu diria até que é uma revolução social, porque daí vai surgir um novo Brasil, um novo tipo de democracia, e na minha santa ignorância, eu acho até que é uma espécie de retorno à Grécia, quando o povo participava mais diretamente das decisões, discutia nas praças e tal. É isso que eu acho que vai acontecer. Lamentavelmente, como disse o Gustavo Le Bon no seu livro Psicologia das Multidões, essa sucessão de movimentos nas ruas e tal, atrai também os aproveitadores, os vândalos, aquelas pessoas que praticam a filosofia do quanto pior, melhor. Mas aí tem que haver realmente uma repressão, uma ação da máquina do Estado, não para evitar o movimento e a propagação de ideias novas, mas para evitar a deformação do movimento, que se use isso como pretexto para condenar aqueles que querem realmente uma coisa diferente para o país. Aí, nesse ponto, o Estado brasileiro falha outra vez. Basta ver o que nós vimos na semana passada, quando aquele vândalo de máscara, aquele de camisa branca, quebrou a porta da prefeitura e saiu depredando tudo com uma placa, depois é identificado e é detido, e chega lá e se diz arrependido, né? E aí é liberado. Ora, e onde está, portanto, a presença do Mas saiu a prisão. Saiu, do a Estado? Justiça já decretou a prisão Pois é, provisória. porque imagine, o que me surpreendeu é que aqueles indivíduos, eu não vou chamá-lo de cidadão, vou chamá-lo de indivíduo, né, para especificar bem, individualizá-lo, é estudante de arquitetura. Você imagina um estudante de arquitetura depredando um patrimônio com o valor histórico que tem aquele prédio, e se ele não fosse estudante de arquitetura? E o Palácio Itamaraty? Você imagina, né? Eu lembro, na Revolução Bolchevista, o Lenin pedindo que preservem o patrimônio histórico, preservem, né, aquilo que se tinha na Rússia. Aí aqui vai e se quebra o pouco que se tem. Eu vou fazer um pequeno, o nosso primeiro intervalo, e quando voltarmos, eu quero ainda voltar nessa perspectiva de discussão sobre a gênese do movimento. Estamos, portanto, refundando a sociedade brasileira? Poderemos admitir que temos uma outra sociedade, pelo menos na perspectiva dos valores, da sua inquietude e da sua, digamos, vontade de participar das decisões, avocando para si o protagonismo, que até então foi muito passivo? Um instante só, e a gente volta. De volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje, com as participações dos nossos convidados, os professores Roberto Martins Rodrigues, Clésio Arruda e Rui Martínio Rodrigues, discutindo aqui a gênese desses movimentos sociais hoje pelo Brasil. Quando gravávamos o programa, na última sexta-feira, somente no estado de São Paulo, 23 cidades haviam reduzido as tarifas, quer dizer, dos transportes públicos, coletivos. E nada disso arrefeceu o movimento. O que evidencia, muito claramente, e eu desde o começo percebi, que, embora existisse o movimento pela tarifa zero, existe, que, aliás, a semana passada anunciou que não fará mais nenhuma convocação, porque percebeu o oportunismo de outros movimentos, palavras dos líderes do movimento Tarifa Zero, mas eu já havia percebido que não era possível que os governos fossem tão reducionistas ao ponto
de achar que um movimento com essa expressão pudesse ser por 20 centavos ou por 10 centavos a Os menos. cartazes estão cheios disso. Isso 20 é, centavos não vale. Falou até do Neymar, pois é, que é o novo endeusado brasileiro. isso é de uma burrice, só comparada à mesma burrice de achar que o movimento era porque era contra a Copa do Mundo. Não, o que as pessoas estavam dizendo, o que eu entendi, é que se houve dinheiro para fazer uma Copa do Mundo, como se está fazendo, por que não haver dinheiro para melhorar também os serviços públicos que as pessoas precisam receber? Aí, professor Clésio, vou começar aqui com você, na perspectiva sociológica. Estamos refundando a sociedade brasileira? Há um movimento silencioso cujos valores dessas novas gerações não são aqueles tradicionalmente legados do qual nós herdamos? Não dá para pensar que esse movimento, quer dizer, embora ele seja o movimento do aqui e agora, ele não nasce agora, né? Quer dizer, a sociedade brasileira era uma tensão permanente do velho ao novo, né, onde sempre há esse embate que vem desde do Brasil escravocrata, que passamos depois por períodos ditatoriais fortíssimos, getulismo, militarismo, quer dizer, esses momentos que sempre nós tivemos de tensão, de desejo de participação política, de desejo de conquistas sociais, que nasce lá na luta pelo trabalho assalariado e a não escravidão, mas que sempre foi concedido, dado que é sempre uma minoria que nós tínhamos antes nesses embates, ele sempre foi concedido em doses homeopáticas. Né? Se a gente pegar um determinado período, quando a gente vai resolver o nosso problema de habitação, cria-se um sistema Coab que faz muito pouco e mal feito. Né? Quando a gente pensou no sistema de saúde brasileiro, se fez mal feito. O nosso sistema educacional, quer dizer, até agora a gente não fez o que os franceses fizeram no iluminismo. Quer dizer, não é uma educação que esteja aberta para todos, mas esteja aberta para todos com qualidade. Né? Onde esteja o filho do operário e o filho do diretor na mesma escola. Quer dizer, tudo isso a gente foi deixando para trás e foi se acumulando. Quer dizer, o que nós temos hoje é talvez uma síntese de todos esses pequenos embates que agora aparecem. Né? Quer dizer, aparece de uma forma extremamente vigorosa, né? Eu acredito até que numa fundação de uma nova identidade nacional, quer dizer, aquela identidade que é completamente contra o brasileiro acomodado, o brasileiro que não busca os seus direitos. Quer dizer, é uma negação disso e uma fundação, quer dizer, dessa nova sociedade. Eu não acredito que a gente vai, quer dizer, nos próximos 10 anos, assistir essa sociedade plena que a gente tanto deseja há séculos, né? Quer dizer, ela tem dado agora um grande passo, né? Quer dizer, foram dados pequenos passos para trás e eu acho que essa geração agora deu um passo enorme. Quer dizer, foi um salto que ela começa a dar. Que espero que a gente tenha outros embates que vá se consolidando. Quer dizer, a nossa revolução, eu concordo plenamente com o que o Roberto estava colocando. Quer dizer, ao contrário do que fez a França, do que fez a Inglaterra, ou da própria Guerra Civil Americana, a nossa revolução ela é por partes. E talvez a gente tenha chegado no momento em que ela esteja chegando no seu ápice, no momento mais vigoroso que daria essa virada, esse salto que a gente ainda não deu. É por isso que tem cartaz, Acorda Brasil. É um despertador cívico. Né? Despertador cívico. É. O professor Rui, vamos vamos retroagir somente a última década. 12 anos, 13 anos, quando inicia o governo do PT, que institui os programas sociais, os Bolsas Famílias, os financiamentos universitários, enfim. Esses jovens que estão na rua hoje, sua grande maioria universitária, imagina-se, eles tinham 7 anos, 6 anos de idade, hoje têm 19, 20 anos, estão nas ruas. São filhos de trabalhador, que é o contrário do que se pensava, não é uma classe média na sua maioria. A maioria, quer dizer, classe média, se considerarmos o padrão de classe média brasileiro hoje, né? Aí sim podemos dizer. Mas não é aquela classe média alta, rica, não. Tá? É do trabalhador mesmo. Ora, essas pessoas são pessoas que ascenderam socialmente, chegaram à universidade, mas fincada, quer dizer, em outros padrões de valores, porque viram como é que são filhos de carpinteiro, motorista, de um modo geral, enfim, trabalhadores da construção civil e tudo, estão nas ruas. Isto é o sinalizar, Rui, de que novas gerações, nesse instante, podem reconstruir, digamos,
a forma de organização e de pensar na sociedade brasileira, que eu estou chamando de refundação. Você está procurando um perfil dos manifestantes? O Instituto Datafolha, entrevistando manifestantes na hora das manifestações, levantou nas manifestações de segunda-feira que 70% tinham curso superior completo e 55% tinham menos de 25 anos. Portanto, é gente jovem e escolarizada, predominantemente. Embora o Brasil já não seja um país tão jovem, essa proporção toda de jovens contraria o perfil demográfico da sociedade, porque é mais concentrado mesmo na juventude, que também não é novidade, porque a juventude sempre foi mais disponível para esse tipo de manifestação. Mas eu não acho que as mudanças ocorram rapidamente na história. Os romanos tinham um provérbio que dizia que a natureza não dá saltos. De um modo geral, as revoluções foram um conto de vigário, que mobilizavam muita gente, muitas energias e não mudavam nada, né? Aquele livro, Os Cisnes Selvagens, mostra que a Revolução Cultural na China não tocou na cultura. Os camponeses continuaram com as superstições. Um estudante foi trabalhar no campo, passou por cima de uma enxada, de um instrumento de trabalho, levou um carão dos camponeses, porque aquilo dava azar, né? Então, nós temos tido mais sabedoria ao longo da história. Nós temos feito transformações graduais que, de maneira nenhuma, podem ser chamadas de revolução. Revolução, a prestação não é revolução, é transformação histórica. Se não foi revolução, eu chamei de reformas. Reforma, é muito mais reforma do que muito mais revolução. reforma do que revolução. E isso tem tido, eu acho que tem tido um benefício para a sociedade brasileira, porque, embora mal feitas, os erros das reformas são muito menos trágicos do que os erros das revoluções, que têm uma escala muito maior e erram muito mais. Mas eu penso que se a gente vai olhar a gênese do processo, os fatores envolvidos na gênese do processo, eu não gosto de falar em causa, porque causa para mim tem um sentido determinista, né? Eu diria que nós podemos olhar duas vertentes. Tem o lado da economia que não deve ser esquecido, né? Então nós criamos uma bolha, fizemos um oba-oba, tentando... Tem aquela frase do Lincoln que me vem à mente a toda hora durante essas manifestações. É que se pode enganar a todos algum tempo. Pode-se enganar alguns todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. Então, criou-se uma ilusão de prosperidade no Brasil, empurrando o povo para se endividar, facilitando o crédito. Agora, a corda do endividamento chegou ao limite. Por outro lado, não se fez investimento, se procurou alimentar a economia só com demanda. Se aumentou a massa salarial, que aumenta a demanda. Sem haver investimento, não se aumentou a produção. O resultado é que se criou uma pressão inflacionária. A inflação está voltando. A sociedade brasileira tem uma memória inflacionária que a deixou muito sensível à inflação. E uma série de outros problemas. Então, ao lado disso, quando o limite do endividamento chegou, a bolha imobiliária chegou, ali perto da minha casa, no bairro de Fátima, está cheio de terreno que as construtoras derrubaram as casas e pararam a obra. O mês passado houve um recuo da construção civil de 1,5%, num país que a construção civil estava crescendo aos pulos. Então, tem essa insatisfação econômica rondando, tem a ameaça de uma crise econômica. A indústria recuando, as contas nacionais rolando escada abaixo. Então, essa pressão econômica, esse lado da economia está presente, né? Até porque a manifestação é de gente escolarizada, de gente que entende essas coisas. Percebe essas coisas. Mas tem o outro lado da história. Tem um lado político propriamente dito ou ideológico. As manifestações do passado eram manifestações que resultavam da sociedade civil aparelhada e das lideranças, que tinham por referência grandes narrativas que explicavam tudo, da unha encravada à inflação e às revoluções. Aquelas grandes narrativas que achavam que todos os fenômenos históricos e sociais tinham um fundamento numa causa fundamental, que removendo essa causa, por isso é que eles tinham orgulho de se dizerem radicais, porque achavam que tinha uma raiz de todos os problemas. Essa raiz era a apropriação privada dos meios de produção e a luta pela mais-valia. Então, essas grandes narrativas se exauriram, perderam crédito. Essa população mais escolarizada, mais informada, está vendo que não é isso. Por isso mesmo é que não são mais guiados por essa sociedade civil aparelhada. Hoje em dia, as outras... Essas forças que dominavam a expressão e a comunicação no Brasil, porque tinham aparelhado a sociedade civil, perderam o controle da internet. E então agora tem mobilizações de outras forças
que não estão aparelhadas. O Clésio fez aqui um sinal de discordância. Quando você está lutando pela educação de qualidade, está lutando pela saúde, é uma luta por repartição de riqueza. Quer dizer, nesse sentido, ninguém pode negar necessariamente, isso. mas não É uma necessariamente. luta por distribuição de riqueza. Mas essas desigualdades não necessariamente teriam a origem numa raiz única. Porque na sua fala, quer dizer, eu percebo que você coloca, bom, o bom para o Brasil foi essas mudanças lentas e graduais, que eu vejo completamente diferente, que eu acho que foi o que deixou, quer dizer, todo esse rastro de um país mal construído que a gente tem hoje. Quer dizer, todo esse legado de problemas sociais que a gente tem hoje... Mas não por isso. A Inglaterra também fez mudanças lentas e graduais. A Inglaterra não fez revoluções como a França vivia fazendo. E tem uma sociedade com uma qualidade muito superior à nossa. É. Roberto. Então, não é por falta de mudança, de revolução. Roberto, eu insisto na gênese, que é, digamos assim, o sentido da nossa discussão, nessa perspectiva da refundação da sociedade brasileira. Que nos acostumamos a sermos uma sociedade passiva, a fazermos de conta que o problema do vizinho não era nosso. Ficávamos amoletados no nosso sofá, diante da televisão, achando que o assalto do Trombadinha, quando se chamava de Trombadinha, ali no sinal, não era problema meu. E aí o Trombadinha cresceu, se profissionalizou no crime e chegou na classe burguesa. Uma besteira, mas me contigo. Aí chegou na classe burguesa e passou a ameaçar, aí todo mundo começou a ficar preocupado. E por isso que eu insisto, estamos, portanto, mudando essa posição passiva de achar que o problema era sempre com o outro, e agora estamos, portanto, avocando para si esse protagonismo, sabendo que ninguém muda a sua história senão pelos seus próprios atos. É nessa perspectiva que eu quero colocá-lo na discussão. Eu acho que a gente não pode também jogar fora, deixar de considerar as conquistas que o Brasil teve ao longo do tempo. Eu começo por mencionar a consolidação das leis de trabalho e a sindicalização dos trabalhadores. De qualquer maneira, isso aglutinou essas forças que viviam à margem e foi dando uma consciência a uma grande parte da população dos seus direitos, também dos seus deveres. A gente diz muito, a pessoa quer o direito, mas não quer o dever, mas quer sim. Nós aqui, nos achando num patamar superior, achamos que quem está mais embaixo não tá percebendo as coisas. Você está remetendo ao final da primeira metade do século XX. Estou me referindo ao Getúlio Vargas. Ao Lidolfo Collor, por sinal, avô do 30 e 40. Fernando Collor, a década de 30, de 40. Houve muito avanço. E eu estou nesse ponto, eu estou um pouco o ruim, porque eu acho que, em primeiro lugar, não houve nenhuma revolução no Brasil até agora. De verdade, não. Né? Como é a mesma coisa que os militares chamaram de Revolução de 64. Coisa nenhuma. Porque foi um golpe mesmo. O militar geralmente era ingênuo, não sei se ainda é, né? Mas era ingênuo e foi devidamente cantado por quem não tinha voto para chegar ao poder. Foi só isso. Mas não fizeram nenhuma reforma. A tal reforma agrária foi uma brincadeira. Então, eu acho que, de qualquer maneira, nós já avançamos em muitas coisas. Roberto, me permita só... Inclusive essas, não estou entrando no mérito, mas essas cotas nas universidades. A universidade pública é boa, de um modo geral, é bem superior às universidades particulares. Essa que é a verdade. Acontece que a própria classe mais humilde, como eu ouvi de uma lavadeira que me pedia uma bolsa de estudo, eu trabalhar por uma bolsa de estudo numa universidade particular, e segundo ela eu teria acesso, porque eu não quero que meus netos convivam com o pessoal das universidades públicas. Foi a explicação dela com outras palavras. Então eu acho que a gente não pode também jogar fora o que passou, o que foi conquistado, porque isso tudo não cai do céu, não. Isso é um trabalho contínuo de avanços e recursos até chegar ao que a gente quer. Como também não acredito que dessas chamadas manifestações sai um Brasil novo de repente, não. Sai talvez a necessidade de meditação, de reflexão, porque isso vem sentido há muito tempo. Não vamos exagerar. Nós, na época do Fora nós Collor. mesmos aqui, quantas vezes nós já afirmamos que esse sistema político não podia ir para frente? Perfeito. E nós perdemos uma oportunidade histórica quando apoiávamos aparentemente o parlamentarismo e não efetivamos. Da ontem eu ouvia de um
de um deputado federal, o Arthur Bruno, numa solenidade aí não sei o que, da retórica, que ficou esse misto antagônico, incoerente no nosso sistema, no regime de governo, e a Constituição tem pontos parlamentaristas, mas prevaleceu o presidencialismo, que é o mal em si mesmo. Porque toda a ênfase ao executivo, o legislativo cada vez mais fraco, com raras exceções, mas no seu conjunto é uma equipe do ABEM, né? E aí não pode dar certo. A fala do Roberto me lembrou o seguinte, quer dizer, quando a gente, às vezes as palavras são complicadas, fala reforma, revolução, mas se você pensar, por exemplo, o que aconteceu na economia foi uma grande revolução. Uma sociedade que até os anos 30, 40 era rural, passou a ser industrial e urbana, chegamos hoje à sexta economia do mundo, é o grande problema nosso ainda, quer dizer, nós temos uma modernização extremamente conservadora, avançamos na economia, isso é inegável, mas a nossa política, como você está colocando, não avançou, e se não avançamos na política, retardamos o social. Bom, eu vou fazer um intervalo para que nós façamos o terceiro e último bloco, como que fechando esses dois primeiros blocos, e eu quero deixar para que os senhores reflitam sobre o seguinte. Na década de 80, nós tínhamos algumas, e eu vou colocar no plural, algumas utopias. Uma delas, a redemocratização. A segunda, o controle definitivo da inflação com estabilidade da economia. Certo? Conquistamos. Ao conquistarmos isto, eleições diretas, democracia, blá, 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 nos acomodamos e achamos que estava tudo muito bem. Estamos agora nos dando conta de que as coisas não estão tão bem assim e estamos em busca de uma nova utopia? Um instante só. De volta com o terceiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Se você é assinante, ligou agora, nós estamos discutindo hoje a gênese desses movimentos sociais que estão aí de norte a sul do país, deixando governos, quer dizer, atônitos, reféns, porque esse movimento não tem cara, partidos políticos insistindo ainda em fazer de conta que não é com eles, e é mais um erro se insistir nessa tese, outros reduzindo os movimentos a 10 ou 20 centavos de redução de tarifa, e, ao meu ver, também outro grande erro, e tem gente que assina artigo ainda dizendo isso. E eu deixei no ar um questionamento, que final da década de 70, início da década de 80, a sociedade brasileira tinha pelo menos duas grandes utopias. Uma era a redemocratização, né? E a outra era a estabilidade da economia. Ao conquistarmos, quer dizer, essas duas utopias, como que parece que houve assim, uma calmaria e achamos que estava tudo resolvido. E agora estamos dando conta de que não resolvemos tudo, muito pelo contrário. Estamos em busca de uma nova utopia, professor Roberto Martins Rodrigues. Quero inverter e começar com você. E se estamos, você identifica, anota qual seria essa utopia? Os sonhos fazem parte, né, Raul, da vida. No dia que qualquer um de nós, ou o povo, coletividade, não sonhar, não gostar de poesia, não gostar de música, não gostar de dançar, não gostar de amar, nem se permitir ser amado, então vale a pena toda essa discussão. Porque a felicidade é de dentro para fora. Nenhuma autoridade é capaz de gerar felicidade para ninguém. Né? Nem a economia é instrumento de felicidade. Subjetiva e a prova está aí. É que o dinheiro é o grande soberano. E daí? Os ricos que eu conheço, com exceção de um ou outro, são todos estressados, têm depressão, ansiosos. Eu não tenho inveja de nenhum por falar nisso. Mas
nós estamos falando aqui de uma certa objetividade, né, do cenário social. Eu acho que essa manifestação, em que pese a invasão de vândalos, de brutalidade, de polícia às vezes não muito preparada, o que é normal também, porque o policial é um de nós. Por mais que ele ganhe, é uma atividade de muito risco, de muita insegurança. Ele nunca sabe o que vai encontrar pela frente. E não vamos querer que ele esteja no meio de uma multidão, né, levando pedrada, a pessoa cuspindo, como eu vi aí na televisão, cuspindo no polícia, e ele simplesmente fingindo que não é com ele. Isso é impossível. Não depende de autoridade, nem de cultura e nada não. Isso é instintivo, a defesa da integridade física de cada um de nós. Mas eu acho que, de qualquer maneira, é uma lição que fica, né? Não sei se o Brasil vai aprender essa lição, se vai passar por média ou vai ser reprovado de novo. Mas como eu sou otimista, e se eu não fosse, eu não tinha chegado a essa idade, né, dos 83 anos, eu acho que nós vamos aprender alguma coisa disso, como aprendemos. E eu quero aqui fazer uma referência, porque quando nós gravamos esse programa, fazia, salvo engano, 11 anos da morte do Brizola, que foi um homem muito destemido, que enfrentou coisas muito difíceis na vida, mas deixou uma lição de determinação patriótica, porque ele realmente teve liderança para acomodar algumas coisas importantes. E a tendência nossa, todos nós, independente de partido, de ideologia, nós somos um pouco conservadores porque nós temos medo daquilo que ainda não conhecemos nem praticamos. Né? E ainda tem, por cima de tudo isso, a chamada culpa cristã. Tudo é pecado, tudo é não sei o quê. O assinante que está nos acompanhando desde o primeiro bloco viu que eu até então não coloquei na pauta a questão nem dos eventuais excessos da polícia e nem também do vandalismo pontual e esporádico, porque me parece... Né? Paralelo, são duas coisas paralelas. Isso, que me parecem coisas bem menores diante do significado do movimento. Aliás, insignificante, não é bem menor não, insignificante diante do movimento, da importância dele. Por isso que eu nem valorizei o que uma certa parte da imprensa burra prefere ficar insistindo nisso. Ah, porque a polícia bateu, atirou e tal. Não estou aqui dizendo que isso é certo ou errado, não. Agora, acho que isso é muito menor, deve se debruçar sobre uma discussão das raízes, dessa gênese. Você colocou bem, são coisas pontuais. Mas acho que o Estado tem que se fazer forte. Ao identificar o vândalo, o Estado tem que agir como Estado. Não fazer como fez. Eu estou arrependido, eu vou pagar tudo e soltar e mandar ir para casa. Também não pode ser assim. Eu acho que aí o Estado erra duas vezes. Erra quando um dos seus agentes comete um excesso e erra quando ele, Estado, tem a condição de ser, naquele instante, exercer a autoridade com base na lei e não o faz. Então, mas depois é o estado de necessidade também. Eu quero trazer a discussão aqui e vou inverter, deixar para ouvir o Rui logo em seguida. Clésio, estamos buscando uma nova utopia, construir, e quais seriam os fundamentos dessa nova utopia? Eu acho que essa discussão é interessante. Eu vou me remeter para uma fala de um jovem, né, que foi dirigida a mim no último movimento do jogo da Seleção Brasileira. Né, eu não me contive e fui junto com os jovens. Né? Aliás, uma coisa interessantíssima. Você foi como observador, né? Em parte. Não dá para descolar o sociólogo do cidadão, nem o cidadão do sociólogo. Né? Mas o que de fato eu vi era um coroa como eu para cada 1000 jovens. Mais ou menos essa proporção. Quer dizer, era predominantemente jovens, todos ali com a escolaridade, como disse o Rui, elevadíssima, universitários, né? Assim, de uma consciência impressionante, uma alegria fabulosa, uma beleza, uma coisa... A juventude, por si só, já é bonita, né? Quer dizer, mas assim, a alegria de viver aquele momento. E como eu não tenho a resistência, né, dos jovens de 20 anos, depois de uma caminhada no sol quente na BR-116, da ida do Macro para o Castelão para o outro lado, né? Quer dizer, uma hora e meia de caminhada, eu desisti e vim voltando e ainda vi uma turba. Né? Ainda alguns jovens, centenas de jovens vindo, e um deles se dirigiu para mim e disse: tio, já está contente por ter feito a história? Eu achei isso belíssimo, né? Quer dizer, a consciência de que eu estou fazendo, né? Você deu a sua contribuiçãozinha, eu estou dando a minha aqui agora, né? Estou lutando, estou fazendo. Eu acho que essa é a grande utopia
do ser protagonista. Quer dizer, nós brasileiros, a gente foi muito levado, acho que o Rui foi muito feliz quando disse, sempre vê alguém por cima e tal, e acabou conduzindo tudo isso. E aquele jovem se sentia ele o fazedor da história. Essa eu acho que é a grande utopia que esse movimento traz para a gente. Anárquico no bom sentido. Não é anárquico no bom sentido. Rui, Bom, quais são os fundamentos dessa nova utopia? antes eu gostaria de ressaltar alguns aspectos. O movimento parece-me que... Deixa eu só, me permita a interrupção, Rui. Por que eu estou insistindo nessa? Qual é a nova utopia? Porque o Brasil é realmente um país de características muito macunaímica mesmo, como está dito na literatura. Enquanto nós estamos discutindo isso, enquanto as pessoas estão nas ruas, você imagina, o Congresso Nacional, na Comissão lá de Direitos Humanos, aprova o projeto Cura Gay. Você imagina? Você imagina como... E contraposição à Organização Mundial de Saúde, né? Não, que tirou do rol de doenças. Em oposição a tudo que você pode imaginar. Eu digo até isso. Eu gostaria de ressaltar alguns aspectos aí que eu acho que não estão sendo muito bem abordados pela imprensa. O movimento é apartidário, mas eu acho que isso não deve ser confundido com antipartidarismo. Eu penso que os partidos estão enfrentando uma crise de representação. Mas a imprensa está colocando como se fosse antipartidário. Mas eu acho que não é. Ele é apartidário, mas não é. Os partidos estão enfrentando uma crise de representação, mas acho que eles vão ter lugar ainda e são indispensáveis, tem que haver representação. Eu não acredito numa democracia participativa. Até quando se fala que esses movimentos sejam participativos, não são. Esses movimentos são autenticamente representativos, mas são representativos. Porque basta ver o seguinte, uma grande manifestação, extremamente representativa, longe de mim querer negar a representatividade dessas manifestações, como 300 mil pessoas ontem no Rio de Janeiro. Numa região metropolitana de 12 milhões de habitantes, isso não dá 3% da população. Portanto, isso representa, e eu acho que representa bem, a insatisfação e o espírito da sociedade hoje. Mas não é a participação da sociedade, é uma representação. Basta lembrar que em 64, a passeata dos 100 mil foi tido como uma coisa, a de ontem tinha 3 vezes mais. Né? Mas também a população é muito maior. Sim, a população era maior. Na proporção. E veja bem, então, em primeiro lugar, não vamos pensar que podemos jogar fora os partidos. Eles certamente vão ter que mudar as suas dinâmicas e mudar a face. Talvez, diante, porque esse movimento, sobretudo, é a cara da pós-modernidade. É a fragmentação e as contradições próprias da pós-modernidade. Diante disso, fica difícil ter um partido com um programa geral para tudo na sociedade. Então, o que possivelmente os partidos tenham que seguir é a direção de partidos temáticos. Aí a gente já vê aí uma liderança nacional como a Marina Silva, dando uma tendência de formar um partido temático voltado para questões ambientais. Aliás, coincidência, Rui, se você lembrou bem, esse movimento parece muito com o que a rede, nesse instante, está pregando, que é a não tutela da liderança dos partidos, o que se aproxima mais desse movimento é o que talvez, eu não quero fazer futurologia aqui, e é muito difícil se prever o desdobramento disso. Estamos muito olhando para a Gênese e não falamos ainda nos desdobramentos. E não se sabe quem vai ganhar. Quem vai, Possivelmente Marina Silva vai perder menos, ou talvez ganhe alguma coisa. O que se pode dizer é que os favoritismos tranquilos acabaram. Não tem mais favoritismo tranquilo de ninguém. Haja vista aí a presidente da República, que tinha um favoritismo tranquilo, caindo quase em queda livre. Mas o que eu ia dizendo é que essa cara da pós-modernidade pode encaminhar os partidos no sentido temático. E aí já temos um partido se encaminhando para ser um partido ambientalista, temos um partido informal do agronegócio, temos uma bancada que é um partido informal dos religiosos. Então, possivelmente, os partidos vão tender no rumo temático. Agora, você dizia utopia. Parecido com o tempo dos partidos classistas, né? Mas diferentemente do corporativismo. Diferente, mas lembrando. Porque a representação corporativista sessiona a sociedade por grupos de interesse, por grupo de interesse corporativista. E aí não, aí são grupos de interesse temático, que transcendem as corporações. Agora, quando se fala em utopia, eu lembro muito do livro do Isaiah Berlin, um livrinho pequeno, e um desses pequenos grandes livros, chamado Os Limites da Utopia,
que, quando a gente lê o Isaiah Berlin, a gente fica morrendo de medo de utopia, né? Porque, em primeiro lugar, as utopias todas nunca tiveram a sinceridade de admitir a pluralidade, de negar a pluralidade como elas negam. Então, o Isaiah Berlin lembra, nem na República do Platão, nem na República do Sol, do Jerônimo Savonarola, nem na Ilha, nem na Utopia, nenhuma dessas grandes e clássicas utopias, se vê a menor notícia sobre dissidência e sobre oposição. É como se não existisse. A única utopia que confessa que enfrenta uma oposição e diz o que vai fazer com elas, e aí quem diz isso não é o Isaiah Berlin, quem diz isso sou eu, é a utopia celestial, que diz que tem uma oposição e vai mandar para o inferno. As outras utopias são hipócritas, são mentirosas, negam a existência de oposição e escondem que vão mandar para campos de concentração, escondem que vão fuzilar, escondem que vão torturar os dissidentes. Não, mas as utopias do século XXI não negariam essas coisas. Então não são utopias. Nem propunham tais coisas. Então não são utopias. Na verdade, é que nós estamos nos encaminhando para um certo amadurecimento político, em que a gente possa conviver sem utopia. Andou querendo se mistificar a utopia, dizendo que a utopia era uma coisa muito boa, porque criava um norte, dava uma direção, era um vir-a-ser, ainda que fosse inalcançável, direcionava o esforço da sociedade. Que contaminou muito o direito na história das constituições programáticas e dirigentes, que eu acho que vai dar um problema danado. Esse negócio já está dando, esse negócio de constituição dirigente e programática. Então, eu penso que nós não temos uma utopia nesse sentido de uma proposta abrangente para tudo e para todos. Nós temos propostas temáticas, que, num certo sentido, podem ter uma semelhança com a utopia na medida em que proponham coisas que estejam, muitas vezes, além da capacidade de realização imediata, mas que direcionam a sociedade para a busca de determinadas soluções. Nós estamos no final do programa e eu não poderia deixar de descontrair um pouco sobre as frases. Eu andei prestando atenção nas frases dos pequenos cartazes que apareceram. E as manchetes da imprensa internacional, também muito boas. Não sei se vocês perceberam a riqueza das frases nas críticas. A criatividade. Eu lembro de uma aqui, assim, dizer assim, o SUS não cura nem gripe, que dirá gay. Porque se estão dizendo, né? Se estão dizendo que vai ter um projeto cura gay. Algum de vocês leu o projeto? Desaguar. Algum de vocês chegou a ler esse projeto? Não li não. Porque eu tenho medo que isso seja técnica de comunicação para desmoralizar projeto. Sim, pode ser também. Pode ser. Aliás, que dentro do padrão de manipulação na mídia brasileira, aqui alude Perseu Abramo, isso é muito, o que você disse, tem muita propriedade, tem muito fundamento. É muito perigoso. Uma outra frase que eu também achei muito criativa foi, assim, como é o nome do autor do projeto? Feliciano. Feliciano, se tu me curar, eu pego tua mulher. Essa é ótima. Genial. Não, tem um fulano que quer se aposentar. Essa é muito boa. Tem um fulano que diz que quer se aposentar porque é gay. Se for doença, ele quer se aposentar. É doença, né? Bom, mas nem toda doença inabilita, eu né? sei, mas é porque é definitivo. Agora, a imprensa internacional tem feito manchetes. O Le Monde, o Le Figaro, tem uma manchete dizendo que o gigante despertou. Despertou, Um povo conformista despertou. Tem umas manchetes. Vindo Pelo que já nos disseram. Bom, com essas colocações, a gente finaliza mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Quem deve estar rindo com esse negócio do projeto Cura Gay é o nosso diretor, o jornalista Jonas Luiz, o cineasta Jonas Luiz, que ele tem um livro, né, sobre essa questão, antes de Feliciano pensar em gay. Então, ele deve estar rindo muito. Ele tem um livro cujo título é... Como é o título? Mamãe Eu Não Sou Gay, alguma coisa assim. Bom, nós finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública Televisão Cearense, agradecendo aos nossos convidados, os professores Clésio Arruda, Rui Martinho Rodrigues e Roberto Martins Rodrigues, em especial agradecendo a você, assinante, na esperança de termos contribuído um pouco para que você pudesse entender uma outra vertente desse movimento. Até o próximo Visão Política.